A Índia. Dissemos que a doutrina secreta achava-se no fundo de todas as religiões e nos livros sagrados de todos os povos. De onde veio ela? Qual a sua origem? Quais os homens que a conceberam e fizeram depois de sua descrição? As mais antigas escrituras são as que resplandecem nos céus. Esses mundos estelares, que através das noites calmas deixam cair serenas claridades, constituem as escrituras eternas e divinas de que fala Dupuis. Os homens têm-nas, sem dúvidas, consultando antes de escrever. Mas os primeiros livros em que se encontra exposta a grande doutrina são os Vedas. É o molde em que se formou a religião primitiva na Índia, religião inteiramente patriarcal, simples e pura, como uma existência desprovida de paixões, passando vida tranquila e forte ao contato da natureza esplêndida do Oriente. Então, Leon Denis aqui, ele vai nos remeter à primeira grande religião que nos traz essa doutrina secreta, essa doutrina que está no cerne de todas as outras religiões e que é o pano de fundo de todas as alegorias posteriores que foram muitas vezes deturpadas pelos homens, né? E remetendo ao passado, nós estamos falando aí cerca de 6.000 anos, né, a 4.000 anos antes de Cristo, então, onde se tem as primeiras escrituras Vedas, né? Então lá onde os historiadores encontraram essas escrituras e aonde a Leon Denis se baseia para nos trazer essa grande filosofia que está por trás, né, da religião que se apresenta. Continuando. Os hinos védicos igualam em grandeza e elevação moral a tudo que, no decorrer dos tempos, o sentimento poético engendrou de mais belo. Celebram Agni, o fogo, símbolo do eterno masculino ou espírito criador. Sorna, o licor do sacrifício, símbolo do eterno feminino. Alma do mundo, substância etérea. Em sua união perfeita, esses dois princípios essenciais do universo constituem o Ser Supremo, Zians ou Deus. Então a forma deles explicarem a formação do Deus era através dessa alegoria. Continuar. O Ser Supremo imola-se a si próprio e divide-se para produzir a vida universal. Não se difere do que diz o Espiritismo, né? Como Deus, a causa primária de todas as coisas, né? Então, aqui ele está dizendo que Deus se sacrifica, imola-se para produzir o universo. Assim, o mundo e os seres saídos de Deus voltam a Deus por uma evolução constante. Daí a teoria da queda e da reascensão das almas que se encontra no Oriente. Então, para a doutrina védica, a gente sai de Deus, e não se difere do Espiritismo, se a gente trouxer, porque o Espiritismo é uma clarificação dessa doutrina secreta, nós somos o princípio inteligente, que saímos da inteligência suprema do universo. E nosso objetivo no caminho evolutivo é regressar a Deus, ou seja, nos tornarmos espíritos mais próximos de Deus. É natural que jamais seremos igual a Deus, porque senão tornaríamos deuses e o Deus não seria uno. Mas essa alegoria do regresso ao amor divino, né, do regresso a Deus, é bastante interessante e não se difere do que nós proferimos. Encontramos, por exemplo, muito tempo depois, em Emmanuel, em A Caminho da Luz, por exemplo, nós encontramos os co-criadores em plano maior, os co-criadores em plano menor, toda essa divisão de categorias de espíritos conquistadas através do processo evolutivo. Continuando. Ao sacrifício do fogo,
resume-se todo o culto védico. Ao levantar-se do dia, o chefe de família, pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada no altar da terra, e assim, para o céu azul, subia alegre a prece, a invocando de todos a força única e viva, que está coberta pelo céu transparente da natureza. Os Vedas, como posteriormente muitas outras correntes religiosas, utilizavam do fogo como símbolo da divindade. E realmente, né, o fogo ele exerce um fascínio para nós, seres humanos, impressionante. Né? Por quê? Porque se remete a Deus. Então, o fogo ele sempre tem essa alegoria de estarmos nos contatando com Deus. Continuando. Enquanto se cumpre o sacrifício, dizem os Vedas, os Asuras, ou os espíritos superiores, e os Patris, ou almas dos antepassados, cercam os assistentes e se associam às suas preces. Portanto, a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. Aqui Leon Denis vem nos trazer exatamente que sempre nós acreditamos na existência desses espíritos superiores e também dos nossos antepassados como, entre aspas, deuses da nossa família. Que isso depois veio com o Império Romano e continua no transcorrer da idade. Né? O Espiritismo só vem nos clarificar como isso funciona. Né? Os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação, dizendo o seguinte, abre aspas, há uma parte imortal do homem que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Então, veja que é a alma, ou o que nós chamamos de espírito, né? Os Vedas, olha que detalhe interessante que nos traz Leon Denis, quando a gente pensa, ao analisar toda a cultura védica e depois, posteriormente, todas as religiões que partiram através dessa filosofia védica, que não é isso, mas ele põe de maneira muito clara, os Vedas são monoteístas. As alegorias que se encontram em cada página apenas dissimulam a imagem da grande causa primária, cujo nome, cercado de santo respeito, não podia, sob pena de morte, ser pronunciado. As divindades secundárias, ou devas, personificam os auxiliares inferiores do Ser Supremo, as forças vivas da natureza e nas qualidades morais. E depois nós passamos a chamar de santos, nós passamos a auxiliares de Cristo, arcanjos, anjos e tudo mais, e que no Espiritismo nós damos o nome de co-criadores. Nós não, Emmanuel traz essa nomenclatura de co-criadores em plano maior, que auxiliam Deus na criação dos mundos e do universo, e dos planetas e tudo mais, e os co-criadores em planos menores, os nós. Né? Tivemos contato com um co-criador em plano maior, que foi nosso Cristo, personificado na figura de Jesus, quando habitou o planeta Terra, mas que veio com a missão crística de desenvolver o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos. Então veja como o ensino, por trás da alegoria, é o mesmo que nós estamos visualizando na doutrina espírita, que nos traz de maneira muito transparente esses conceitos que outrora ficava oculto para os iniciados, para as pessoas, e que só era passado para os iniciados. Né? Do ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva, o respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder eletivo e patriarcal. Os homens viviam felizes, livres e em paz. Durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, nas margens dos rios e lagos,
Anacoretas ou rishis passavam os dias no retiro, intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas. Eles possuíam já esses misteriosos poderes transmitidos de século em século, que gozam ainda os faquires e os ioques. Dessa confraria de solitários saiu o pensamento inovador, o primeiro impulso que fez do brahmanismo a mais colossal das teocracias. Nós tivemos uma brilhante exposição do nosso irmão Humberto sobre a questão dos faquires e dos ioques, mas num resumo bastante simples do que trouxe o nosso irmão, são correntes que decorreram da doutrina védica, né? Como nós temos, por exemplo, o luteranismo, que decorreu do cristianismo originário, né? E então temos correntes, mas que primam essencialmente a existência do ser e a consciência da alma acima do corpo físico. Por isso que, de uma maneira de demonstrar isso, eles passam por cima de brasa quente, deitam em cama de ferro, de prego, fazem inclusive levitações, ficam estáticos durante anos, 15, 20 anos, sem se movimentar na mesma posição. Ou seja, para demonstrar que a superioridade da alma, do espírito sobre o corpo, sobre as necessidades do corpo, que é algo que veio lá atrás e que se ramificou tanto nos faquires como nos ioques e outras designações. Krishna, educado pelos ascetas, no seio das florestas de cedros que coroam os píncaros nevoentos do Himalaia, foi inspirador das crenças dos hindus. Essa grande figura aparece na história como o primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Renovou as doutrinas védicas, apoiando-se sobre as ideias da trindade, da imortalidade da alma e dos seus renascimentos sucessivos. Selada a obra com seu próprio sangue, deixou a terra, legando à Índia essa concepção do universo e da vida, esse ideal superior em que ela tem vivido durante milhares de anos. É interessante que Leon Denis aqui não tinha o conhecimento que nos foi apresentado posteriormente por Emmanuel em A Caminho da Luz, que Krishna era um dos missionários de Jesus Cristo, um dos ministros de Jesus Cristo, que está com ele desde o início da formação do planeta Terra para nos levar à evolução planetária, para nos levar à evolução individual de cada um e, consequentemente, a planetária, né? Então, é muito interessante aqui qual a percepção de Leon Denis, porque muito antes da publicação de Francisco Cândido Xavier pelas ideias de Emmanuel, já identificava esta figura magnífica dentro do seio da sociedade. Por isso, o ministro de Jesus Cristo. E é por isso, na realidade, que a gente encontra essa doutrina secreta escondida no seio de todas as religiões, porque elas foram levadas pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Sob nomes diversos pelo mundo, espalhou-se essa doutrina com todas as migrações de homens, que foi origem à religião da Índia. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, é também o foco das maiores inspirações religiosas. Krishna, rodeado por um certo número de discípulos, ia, de cidade em cidade, espalhar os seus ensinos. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Olha que ensinamento fantástico, que nada mais é do que o que a gente encontra
muito tempo depois, no Livro dos Espíritos, trazido pelas mãos de Allan Kardec e pela orientação do Espírito de Verdade, toda a sua pleiade. O destino da alma, depois da morte, constitui o mistério dos renascimentos, assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da terra, recônditos da vida, se esclarecem à luz dessa verdade. Pois é, vamos colocar assim, há 4.000 anos atrás, era um grande mistério o que acontece depois da morte. Leon Denis depois vem nos explicar, através dos ensinamentos de Kardec e dos espíritos, o que realmente acontece conosco depois da morte. Por isso que é uma evolução constante do conhecimento, né? E que a gente vai encontrando nas outras religiões, mas que o Espiritismo vem clarificar diversos pontos que no passado encontravam-se obscuros. Por isso que a gente encontra o cerne do Espiritismo, do cristianismo, nas religiões do passado, mas não todo ele, não tudo, porque até pensarmos que há 4.000 anos nós éramos extremamente primitivos, com exceção de alguns espíritos que estiveram nos acompanhando, seja pelo seu grau evolutivo já como missionários, ou no seu grau evolutivo como exilados, como os nossos companheiros de capela, né, que já tinham um conhecimento um pouco maior, mas na sua maioria a população era muito simples, nós éramos quase um pós-primata, né? Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres dominados pela paixão. A alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim, a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. Então aqui há uma explicação de maneira superficial da reencarnação e do processo evolutivo. Então a alma que está já baseada no amor celestial vai encontrar aquelas almas de amor e provavelmente não, entre aspas, para aquele entendimento, não precisaria mais reencarnar. Aquela que, atrelada ainda à matéria e que precisa expurgar muitas coisas da ignorância, essa regressa à matéria para poder caminhar no seu processo evolutivo. Então veja que interessante que é um início de uma explicação da reencarnação e da evolução do espírito. Enfim, meus irmãos, foi aqui que nós paramos, claro.